Aí, você chegou. Agora sim a coisa vai ficar melhor aqui, tudo bem? Muito obrigado por mais esse encontro aqui conosco e com você mesmo, né? No Agora é Você Podcast, o podcast que cuida de você, tá legal? Só tem assuntos que você possa aprender, que você possa desfrutar, desde saúde até lazer, segurança, qualquer coisa que seja legal para você passar para os seus amigos, amigas, galera do seu convívio, a sua família, rola aqui e exclusivamente aqui no Agora é Você Podcast. É tudo de bom para você e hoje nós vamos cuidar do quê? Da sua saúde física, mental e espiritual. A gente vai abordar aqui a milenar arte do Tai Chi Chuan. Vai ser muito bom. Mas antes, eu vou pedir uma gentileza a você. Vai aqui embaixo de mim, onde você está me assistindo, tá legal? Tem o inscrever-se, não tem? Com fundinho preto. Vai lá, toca o dedinho lá, vai. Quebra esse galho. Tem também o gostei, ou positivo, tá legal? Ou curtido, como você quiser, tem a mãozinha. Dá esse like aí pra gente, não custa nada, é um tempo muito curto, você vai me ajudar muito, tá bom? Porque quando você faz isso, o YouTube compreende a relevância do assunto e vai distribuir para mais pessoas tão importantes e especiais como você. Então, por favor, eu peço essa ajuda. Durante o podcast, comente, pergunte o que você quiser, chame quem você quiser. E não se preocupar, se eu chamar eu perco, mas depois você assiste de novo desde o começo e tem que assistir, porque hoje nós vamos falar aqui do Tai Chi Chuan, como eu falei para vocês, né? E vamos aprender muita coisa aqui com a minha convidada, que é professora dessa arte Tai Chi Chuan, com formação e licenciatura em Educação Física pela USP, Universidade de São Paulo, e também é especializada em técnicas corporais chinesas, pós-graduado em Bases de Saúde Integrativa pelo Instituto de Pesquisas e Ensino Albert Einstein. E, como se não bastasse, olha que legal, ela presta serviços para o SESC, né? Serviço Social do Comércio, para a rede. Também ministra palestras, as palestras dela são muito legais, olha os temas aqui. Práticas corporais chinesas e o autocuidado. O Tai Chi Chuan e a prevenção em quedas de idosos. E também práticas corporais chinesas na melhora da atenção e concentração. Esta aqui é a minha maravilhosa convidada de hoje para você, a professora Jane Cook. Bem-vinda, Jane. Oba, obrigada. Tudo bom, querida? Tudo bem, e você? Tudo bom. E vocês aí, tudo bem? Que bom. Muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço. Acho assim, importantíssimo a gente ter um espaço para poder falar sobre qualidade de vida, mas não essa qualidade de vida que todo mundo fala assim, qualidade de vida, coma isso, beba aquilo, mas que insira uma diversidade de assuntos que a gente pode trazer para o nosso aprendizado, para o nosso autocuidado. Muito bom, que legal. Então, olha aqui, ó. Agora é a sua vez, a Gift for You. Você está levando aqui, ó, uma canequinha, tá? Igualzinha a essa aí que você está falando. Muito obrigada. Olha lá, gente. É um agradecimento do programa, tá bom? Muito obrigada. Jane, eu começo perguntando para você, assim, para situar quem está nos assistindo, o que é o Tai Chi Chuan, exatamente? Bom, o Tai Chi Chuan, ele é uma arte marcial chinesa, na sua origem milenar, né? Onde era praticado por um determinado grupo de aldeões. Na verdade, era assim, antigamente eram aquelas cidades, né, que eram tipo um feudo, e cada feudo tinha a sua milícia. Tá. E uma das famílias era muito famosa, chamada a família Shen, que tinha uma técnica de milícia absurda, né, que todo mundo queria invadir, e eles não conseguiam invadir porque eles tinham essa técnica maravilhosa. Essa técnica maravilhosa foi a origem, ou foi o primeiro Tai Chi Chuan que apareceu, que é do estilo Shen, que é marcial. Tá. Só que hoje, de acordo com o desenrolar, né, e a divulgação do Tai Chi, ele acabou se tornando uma prática terapêutica. E a Organização Mundial da Saúde, ela indica como uma técnica, uma prática para evitar quedas em idosos. Então, existem muitas pesquisas que falam que o Tai Chi ajuda muito na prevenção de quedas. Pô, que fascinante isso. Uma vez eu li que a tradução do Tai Chi Chuan, da expressão em si, seria o mais elevado grau, o mais alto grau. É alguma coisa assim? Porque parece que tem vários... Não tem exatamente um significado, não é? Ou tem? É assim, na verdade, eu sou filha de chineses, então eu falo mandarim, então eu posso entender, eu entendo melhor isso aí. A palavra é Tai Chi, né? Assim, vou gastar meu mandarim Por aqui, favor. tá bom? Tai Chi Chuan, né? O Tai Chi significa o equilíbrio perfeito entre as polaridades.
Então vamos entender aqui o que é o equilíbrio perfeito entre as polaridades, né? É assim. Vou usar aqui. Pode Posso usar o material, ela trouxe um material muito legal. Ó, todo mundo já viu esse símbolo por aí, né? Tá bom aqui, tá assim, bom, para tá o ótimo, pessoal tá ver? ótimo, tá. Então tá. Esse símbolo, o que ele mostra aqui? Ele mostra que tanto a parte preta como a parte branca, que são as polaridades, elas estão perfeitamente encaixadas. Quando elas estão perfeitamente encaixadas, elas dão uma ideia de 2, mas ao mesmo tempo de 1. Formando 1. Então, quando você tem esse equilíbrio perfeito entre as polaridades, então a gente diz que você está num estado de Taiji, que é o equilíbrio perfeito entre as polaridades, né? O que acontece? Acontece que muitas vezes nós estamos assim. Vamos olhar aí, pessoal, que tal? O que você acha? Olha que legal, dá para ver, perfeito. Trabalhando muito, descansando pouco, é uma coisa comum. Ah, sim, desequilíbrio. Gastando muito, guardando pouco, pode ser? Ok. Estão me fazendo sinal ali de que já se identificaram. E muitas vezes estamos ao contrário. Trabalhou demais, ficou doente, né? Aí ficou parado muito e produzindo pouco. Então, assim, o Taiji, a palavra Taiji, é esse equilíbrio perfeito entre as polaridades. Então, a nossa busca, segundo os chineses, é a gente chegar nesse ponto máximo de tempo possível da nossa vida. E para chegar nisso aí, você tem que saber quando é que você está desequilibrado, né? E esse símbolo é o chamado Yin Yang, ou não? O Yin, aqui, né, por regra, é o preto, e o Yang é o branco. Por que o Yin é o preto? Porque o Yin representa todas as manifestações que são sutis e mais escondidas. Então, embaixo da mesa é Yin, em cima da mesa é Yang. É um conceito bastante difícil, e aí vocês em casa também podem começar a pensar nisso. O seu corpo tem um lado Yin, um lado Yang. Qual é o seu lado forte? Com que lado que você usa? Curiosamente, eu sou canhoto e o melhor lado do corpo é o direito. Eu só uso o esquerdo para escrever. Se eu jogo bola, minha perna de chute é a direita, a perna de apoio é a direita, meu olho direito é melhor, tá? Meu braço de força é o direito. Quando você combina tudo isso, você vai chegar num Taiji, num equilíbrio perfeito, né? E, por exemplo, na hora de escrever, o seu lado Yang é o esquerdo, mas na hora de chutar a bola, o seu lado Yang é o direito. Então é um conceito relativo, que é difícil da gente entender aqui no Ocidente, porque nós somos muito mais racionais, cartesianos, né? E lá na China, não, já tudo que meio que vem no sangue, né? Sim, entendi. Esse conceito. Mas é legal, quer dizer, o Tai Chi Chuan, então, você falou que, partindo desses aldeões, etc., era utilizado como arte marcial. E a gente vê movimentos harmônicos, elegantes e muito sutis, né? No que a gente vê. Quer dizer, então, eles treinavam esse equilíbrio dos movimentos sutis e depois eles repetiam. Seria isso? Eles repetiam, em parte, esses mesmos movimentos, como priorizando a agilidade, a velocidade para gerar a força ou não? Então, vamos explicar melhor. O Taiji Chuan é o princípio do Taiji aplicado nos movimentos sem armas. Porque existe assim, o Taiji espada, que é o princípio desse movimento aplicado numa luta de espada. Agora, qual é o diferencial, por exemplo, do Taiji Chuan para o Karatê, por exemplo? É porque os movimentos do Taiji Chuan, eles são circulares. Todo mundo aqui já foi num hospital, num laboratório. Se você olhar o hospital ali, o rodapé do hospital, como é que é o rodapé? Você lembra, Pardini? Como é que é o rodapé do hospital? Não lembro. Eu lembro da cor de alguns, que era verde. E a forma? A forma eu não lembro exatamente, se é arredondado, meio arredondado. Isso, ele é arredondado. Por que no hospital, gente, ele é arredondado? Porque não acumula poeira.
Então, tudo que é circular não acumula energia. Cantos de sala, né? Eles acumulam energia. Então, você fica com a energia parada lá, ela não circula. Se ela é redonda, a energia bate lá e ela refaz. Bate lá e ela refaz. O que o Tai Chi Chuan faz? Ele começou a usar os movimentos contínuos e circulares. Porque o circular não desgasta a sua energia. Portanto, é bom para o estresse. Porque o estresse nada mais é do que a gente ficar o tempo inteiro, acumula aqui, acumula lá, você não aproveita a energia de um movimento para provocar outro, né? Então você fica desgastado. Agora, a partir do momento que você percebe que, por exemplo, você saiu correndo e de repente você tropeçou, e aí você pode usar a força do próprio movimento de cair para você se retomar em pé, você não caiu, não se machucou e não se desgastou, né? Então, as características do Tai Chi Chuan, uma é a circulação. Se eu estiver falando muito, você me acusa aí. Não, por favor, estou fascinado, apenas isso. Eu não vou interromper, está maravilhoso. Se eu tiver algo para colocar aí, eu te interrompo, mas por favor. Estou adorando. É porque eu vou me empolgando, eu vou falando Você também. Você fala muito bem, aliás. Chegou aqui tão quietinha e está dando um show aqui. Fica à vontade, continua. Então, uma das características é a circularidade, porque ela não acumula energia, ela não desgasta a sua energia. Então, é diferente de você ficar lá socando o saco desculpa no seu nome, mas assim, e você fazer um movimento circular, porque aí você não desgasta e evita lesões, né? A outra característica é a continuidade, né? E aí a brincadeira que eu sempre faço, vou convidar você para fazer comigo. Vamos lá. E o pessoal de casa também, né? Ó, vamos esfregar a mão. Aí quando eu falar tá ficando bom. quando eu falar para parar, para. Esfrega. Vamos lá, gente. Para. Esfrega. Parou. O que você está sentindo na mão? Fala, Pardini, para mim. Bom, calor, primeiro de tudo. Né? E uma sensação assim, a pele parece que ela... Está formigando. exatamente. Foi assim que vocês sentiram aí? Então é isso. A continuidade, se você faz e para, ela continua do mesmo jeito. Agora, se você faz e continua, ela produz energia. E os chineses dizem que a energia vital, que é aquela que nos faz viver, você não repõe, você só gasta. É uma bateria que você ganha dos seus pais, uma bateria de celular que você ganha dos seus pais, só que essa não dá para você colocar na tomada. Então você só gasta. E aí, se você usar bem a bateria, dura mais. Se você usar mais errado, né? Administrar melhor. Administrar, você gasta mais rápido, vai ficar doente mais cedo, vai, né, ter uma qualidade de vida pior, vai ficar mais, viver menos tempo, sei lá, né, com uma qualidade. E só para completar, e a terceira característica é a lentidão. Por isso que vocês olham lá, quem já viu Tai Chi ou quem já faz, aqueles movimentos assim, né? Quem está olhando parece que a gente não está fazendo nada, né? É a lentidão. Por quê? Porque se eu recitar para você aqui, batatinha quando nasce, sarrando pelo chão, menina quando dá no coração, você entendeu alguma coisa? Claro que não. Agora, se eu recitar bonitinho, batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. A lentidão, ela traz um resultado melhor e mais claro, e atinge o objetivo de uma maneira melhor. Por isso que os movimentos dessa família Shen eram imbatíveis, porque eles aplicavam isso na luta. Então, eles tinham o resultado de vencer o inimigo de uma maneira muito mais eficiente do que o cara que ia lá e batia de qualquer jeito, chutava, enfim. Maravilhoso. Agora, é isso. Tá vendo? Você que chegou agora, se você chegou agora, depois desse podcast, volte no comecinho, estou aqui tendo uma aula maravilhosa que você também não pode perder com a professora Gianni Cook sobre Tai Chi Chuan. Professora, eu pergunto, quem pode praticar o Tai Chi? Olha, qualquer um pode praticar. Primeiro porque ele é um exercício de pouco impacto, né? Não tem impacto, na verdade. Os movimentos são leves e suaves.
de fácil execução. A única exigência que pode ter assim, é no entendimento, na propriocepção do corpo, porque a gente vira muito para um lado, mexe o corpo e a perna de jeitos diferenciados, o que é muito bom para o exercício da mente, né? E qualquer um pode participar. Na China, todo mundo faz. O pequenininho, o jovem, o idoso, todo mundo lá faz Isso, o Tai Chi Chuan. Me perdoe interromper, mas complementando o que você está colocando. Então, quer dizer, as crianças também podem fazer, mas para a criança o movimento é diferente, Jane, ou não? Não, é igualzinho. Na China é igualzinho, né? Na China é igualzinho. Tanto que dentro do currículo das escolas, eles têm aulas de Tai Chi Chuan. Dentro do currículo? Dentro do currículo. Então, hoje, isso mudou um pouquinho, tem mais variedades, né? Tem outras... Tem danças, por exemplo, tem algumas coisas um pouco diferentes. Mas o Tai Chi Chuan é uma matéria dentro do currículo escolar da criança. E vai até... E Jane, procede que, por exemplo, apesar da elegância, dos movimentos tão sutis, ainda assim, sem o cara estar fazendo um exercício de musculação, de levantando peso, etc., mesmo com esses movimentos tão sutis, você consegue fortalecer a musculatura também? Sim, ele não vai criar uma massa muscular como você cria numa musculação. Ok. Né? Que você... O teu objetivo é exercitar muitas vezes aquele feixe muscular para ele criar um volume. Mas ele vai criar uma tonificação. Qual é a diferença? Um cara que é forte, que tem massa muscular, não significa que ele tem a tonicidade da musculatura. O que é a tonicidade? É você ter um músculo numa consistência ideal para você poder executar as suas tarefas do dia a dia. Então, levantar de uma cadeira, né? Pegar um lixinho no chão. As suas necessidades básicas. Básicas. Então, ele tonifica. Ele tonifica primeiro, porque o Tai Chi, ele mexe o corpo inteiro, tudo ao mesmo tempo, agora. Tá. Né? Então, ele vai fazer essa tonificação, se você praticar regularmente, né? Muito Como legal, tudo. muito legal. E assim, o que é necessário assim, para uma pessoa? O que é necessário para uma pessoa poder praticar? Nada, todo mundo pode praticar? Existe alguma coisa que limite? Não tem nada que limite. O que precisa é a pessoa ter vontade e um pouquinho de persistência, principalmente aqui no Ocidente, porque a gente não tem esse entendimento que o chinês tem, né? Então, para ele é muito difícil fazer os movimentos devagar, né, lentos, amplos, tudo muito... Aqui a gente é mais rápido, mas assim, é ter vontade. A única restrição que tem, e mesmo assim isso é polêmico, porque como o Tai Chi, ele mexe com a energia do corpo, e essa movimentação a gente chama de Qigong, existem várias técnicas que usam Qigong, mas todas as práticas corporais chinesas usam o Qigong como matéria-prima, né? Que é a movimentação e o cultivo da energia. Quando a gente faz o Tai Chi e ele cultiva a energia do nosso corpo, isso significa que ele faz a energia circular melhor, que ele aprenda a ter caminhos mais eficientes, você alimenta todas as células do seu corpo, inclusive as que não são boas. Então, recomenda-se que quem está tratando um câncer ativo, né, quem está fazendo a químio, não faça. Olha que interessante, eu vou repetir essa informação, fazer uma pequena pontuação. O Tai Chi é uma coisa tão saudável, mente, corpo e espírito, mas fortalece você que perdeu, você que distraiu por um instante. A gente está explicando que fortalece a tal ponto que a parte celular, né? Todas as células. E quem tiver um câncer em desenvolvimento, ou em tratamento, ou recém-descoberto, não faça, porque fortalece todos os tipos de célula e, por conseguinte, vai fortalecer, infelizmente, também essa célula cancerígena. Eu achei importante pontuar isso para você. Já desculpe interromper, mas pode continuar. Não, inclusive é muito relevante a gente falar desse assunto, por quê? Porque, assim, existe uma polêmica. O pessoal que trabalha com o Tai Chi vai falar, não, o Tai Chi, porque ele quer que a pessoa faça, né? Sim. Mas isso é, sim, uma questão
mesmo que seja polêmica, a gente tem que levar isso em consideração, porque a energia ela vai alimentar todo o seu sistema, inclusive as células cancerígenas. Uhum. Então você precisa terminar o tratamento para depois você fazer para poder melhorar a sua condição física e fisiológica naquele momento. Sim, entendi. Agora, perguntando uma outra coisa. Quer dizer, o Tai Chi passa necessariamente também por toda a parte hemodinâmica, quer dizer, da circulação do sangue. Aí eu pergunto assim para você, a respiração, então, que faz esta parte da oxigenação, ela também tem que ser uma forma especial de respirar durante o exercício, e te pergunto isso, e também te pergunto com relação ao coração, que eu acho que quando você, pelo que você falou até agora, quando você está praticando o Tai Chi, no movimento, você está levando o coração para um ritmo mais tênue. Então eu te pergunto, assim, sobre a respiração no Tai Chi, e para quem pratica o Tai Chi, a respiração depois se melhora, e o mesmo para o coração. O coração, como se comporta no Tai Chi, e se a prática do Tai Chi faz com que o coração, após as aulas, se mantenha num ritmo melhor também. Vamos por partes, né? Ok. Primeiro, assim, a respiração ela é fundamental para você obter um ganho máximo dentro da prática, né? Então, existem duas formas de você fazer a respiração. Você pode cultivar a energia, que é quando você expande, faz um movimento de expansão, por exemplo, aí você vai inspirar, e quando você faz um movimento de recolhimento, você vai expirar. Agora, no momento, por exemplo, que tem um leão correndo atrás de você, e você aí você vai fazer uma respiração que a gente chama de inversa. Você vai inspirar no movimento de expansão para você poder sair correndo na hora do leão, fôlego, né, para o leão não chegar. Então, quando você leva um susto, né, tá todo mundo sossegado, você leva um susto, o que você faz? Você prende a respiração e faz uma contração. Aí, depois que você relaxa, é que você vai começar a agir. Então, é assim, tem duas formas de você utilizar. Na arte marcial, como eu quero atingir você, né, com a força máxima, então eu vou expirar no meu movimento de expansão. Então, se eu vou dar um soco, eu vou expirar. Mas me avisa antes para eu sair correndo. Porque se eu... Eu tô vendo que você é craque, fala. Se eu fizer aqui, ó, eu posso nem chegar em você. Os mestres, os grandes fazem isso. Chupa popó. Pode continuar. Agora, se eu quero cultivar a energia interna do meu corpo, aí eu vou fazer o contrário. Eu vou captar a energia na expansão, então eu vou inspirar e vou expirar para eliminar a energia que eles chamam de perversas. Tá. Depois eu posso até falar desse nome aí. Isso da respiração. Uma vez que eu trabalho com essa respiração, porque assim, você pode ficar... Quantos dias você fica sem comer, Pardini? Eu não tenho comido muito, não. Eu como pouco à noite, como mais salada, fruta, etc. Mas sem comer nada, quantos dias você pode ficar? Não sei, nunca passei essa experiência. Pessoal, quantos dias a gente 3 dias, consegue 4? ficar? Eu sei 3, que 4? a água é mais crítica, né? Água, você não pode ficar muito... Então. E sem respirar? Alguns minutos, né? Se conseguir Se um minuto, conseguir. você sem respirar. Então, a respiração é importante por isso na prática. Porque você não pode, das 3 formas que a gente tem de se alimentar, né? Líquidos, alimento e o ar é o mais imprescindível que tem. É o fundamental. Porque sem respirar você não consegue ficar muito tempo. Então, você vai trabalhar a respiração no Tai Chi durante a prática e a sua respiração no seu dia a dia vai ficar melhor. Sem você perceber, você vai criar uma biblioteca e o teu corpo vai ter lá... Involuntariamente ele vai saber o que fazer. Muito legal isso. E aí, claro, beneficia tudo. Coração, pulmão, fígado, todos os órgãos, né? E assim você... Ou seja, o que eu te perguntei do coração vale tanto quanto para a respiração, né? Tanto Você obtém um ritmo melhor durante o exercício e com a prática esse ritmo tende a permanecer melhor no seu dia a dia também, né? O que precisa aí, que é diferente de, por exemplo, a gente pensar aqui no coração numa ginástica tradicional ocidental. Você tem que fazer um exercício aeróbico. Uhum. Tem que correr, andar de bicicleta, nadar, enfim. Tem que fazer um exercício aeróbico, que isso vai fortalecer o coração. Nas práticas chinesas não é assim, não é separado, né? O que vai fazer, vai ter efeito é a sua intenção no movimento.
Entendi. Quando eu tenho uma intenção correta, e aí acho que isso vale também para a nossa moral, né? Claro. Quando eu tenho uma intenção correta, o resultado, a energia vai na direção correta também. Se eu não tenho uma intenção, ou eu uso uma intenção errada, ela vai para um viés que não é legal e pode sobrecarregar um dos órgãos. Então, por isso que a prática regular ela é importante, porque você vai fazendo com que o teu corpo entenda quais são as intenções corretas do seu exercício. Né? Maravilhoso, muito legal isso. Agora eu vou pedir uma pequena pausa para você e para vocês também chamar a atenção para você que você tem moto, você tem carro. Então, às vezes, você gasta um dinheirão no seguro, não estou condenando o seguro, mas quero oferecer para você um serviço alternativo espetacular, com mais de 90% de recuperação, principalmente de motos, que é a Skynet Rastreadores. Meu amigo, minha amiga, o Skynet Rastreadores é um sistema que te oferece um aplicativo, você põe no celular, como você está vendo aí na imagem, e você tem o controle total da sua moto ou do seu carro. São Paulo, por exemplo, é uma das capitais onde mais se rouba moto no mundo, e através da Skynet Rastreadores, onde mais se recupera também. Porque mesmo que o cara faça ligação direta, coloque no caminhão plataforma, empurre a sua moto, desmonte a sua moto, leve para um terceiro subsolo, não interessa, mexeu a moto, você vai ser notificado no seu celular. E a partir daí você segue o procedimento que só a Skynet Rastreadores pode te oferecer. E como você está vendo na imagem, acompanha em tempo real o deslocamento do seu veículo, enquanto você comunica a Skynet e eles colocam a equipe de segurança já no encalço do seu veículo. Olha, é muito legal, vale muito você conferir. Na internet você encontra no Instagram, @SkynetRastreadores. Se você quiser falar com meu amigo Adelson, que criou esse sistema, ou com a equipe dele, tá? Você pode mandar um zap para lá, é 11 947 794 474. Agora, se você, por outro lado, quer fazer aí um motivo festivo, você quer fazer uma confraternização, uma reunião na sua casa, na sua empresa, onde você quiser, você não pode ficar sem os produtos da Golden Prime, sabe? São grãos de primeiríssima qualidade, tratados com muita higiene, com muito amor, de uma maneira muito diferenciada, porque a Golden Prime, ela não frita os grãos. Eles torram eletronicamente, como você está vendo na imagem, embalados a vácuo, sem contato manual. E aí você tem amendoins, castanha do Pará, castanha de caju, nozes, avelãs, aquele milho torrado que fica delicioso com cerveja, esse mix fantástico que você está vendo aí. Enfim, se você precisar para o seu estabelecimento comercial ou para receber as palmas dos seus convidados, Golden Prime, tá no Instagram, @Golden Prime Oficial. E você pode contatar pelo WhatsApp 11 940 082 357. Deixa eu voltar aqui, estou conversando com a professora Jane Cook sobre a arte milenar do Tai Chi Chuan, que na verdade é um tratamento para você, para sua mente, seu corpo, seu espírito. Ô, Jane, e a frequência necessária para se começar a obter resultados? De quanto tempo você faz, quanto tempo de exercício? Eu sempre digo que essa é uma pergunta recorrente, por isso que eu acho importante a gente esclarecer. Eu sempre digo que não é a frequência com que você faz que vai te trazer o resultado, e sim a intenção. Né? Se você faz uma vez por mês com uma intenção adequada, uma intenção verdadeira, você vai ter mais resultado que se você fizer todo dia oco, né? Então, fazer. Vou fazer para cumprir a tabela, né? Sim. Então, mas claro que o ideal é a gente fazer isso. Lá na China o pessoal faz. Periodicamente. Lá eles fazem diariamente, mas assim, eu não posso fazer diariamente, posso fazer 3 vezes por semana, faça 3 vezes por semana. Jane, eu só consigo fazer a cada 15 dias, porque não dá, consigo. Faça cada 15 dias. Jane, só de vez em quando que eu faço. Aí de vez em quando eu faço assim, seguido 3 vezes e depois eu não faço mais. Não faz mal. Por quê? Porque o corpo, que é essa maravilha que a gente não valoriza, né? Ele vai criando, cada vez que você aciona aquela área, ele vai criando essa biblioteca que eu falei, ele vai criando um repertório. Esse repertório fica guardado. Então, é importante que você faça de vez em quando do que você nunca fazer, porque senão você nunca vai ter esse padrão de corpo
armazenado. E aí, quando você precisa, o corpo automaticamente vai lá e aciona Aquele gatilho. aquele padrão. Aquele padrão. Tanto que quando a gente tropeça, todo mundo, quando tropeça, se não tiver nada nas mãos, vai pôr a mão na frente. Isso é um padrão que você adquiriu durante a sua vida, né? E aí, quanto mais diversidade eu tiver, mais chances eu tenho de não sofrer lesões. Então, voltando, assim, só recolocando, ela acabou de explicar que não importa quanto tempo você faz, ou quanto tempo você não faz os intervalos, né? Mas voltando ali no que você havia colocado, como você falou de intenção, na verdade, é onde você... a forma de você concentrar a sua energia, do resultado que você quer obter, né? Perfeito. É que vai concentrar o resultado também. E, assim, existe alguma pessoa que não pode praticar o Tai Chi? Deixa eu só fazer um adendo em relação à última colocação que você fez. Essa, gente, eu peço que vocês prestem atenção, é uma visão minha. Se você for falar com qualquer outro professor ou qualquer outro mestre de Tai Chi, ele vai falar que não, que você tem que fazer... Talvez ele fale, não, você tem que fazer todo dia. Isso é uma visão muito minha, dentro da experiência que eu tive comigo mesma e com os alunos que eu fui dando aula. Então, assim... Então, se alguém falar com algum professor, ou se alguém faz Tai Chi, falar, mas o meu mestre falou que tem que fazer todo dia. Faça como o seu mestre mandou, né? Tá. Isso é uma visão muito minha, muito particular, de que você pode fazer a qualquer momento para você adquirir esse repertório. Quer dizer, é como o momento que você escolhe para fazer a recarga da bateria, praticamente. Isso. Pelo menos parcial. Isso. É Porque claro. a bateria plena a gente não recarrega nunca. Pois é. O ideal é que a gente tenha, né, a bateria sempre plena, né? Só que nem sempre a gente tem essa condição. Então, como não tem essa condição, é melhor você manter pelo menos o repertório para você ir recarregando quando possível, né? Muito legal. Voltando para a sua pergunta... quem não pode praticar? Quem não pode? A única pessoa que não pode praticar... quem não vai, né? Quem não pratica. Quem não pratica, quem não quer. Eu acho que essa questão do câncer, né? Porque assim, se ele for um cadeirante, ele pode fazer. Ele pode fazer o princípio do Tai Chi, né? Faz os movimentos do braço. Se ele for sei lá, tiver alguma lesão... Se a pessoa for cega, vamos supor. Se a pessoa também for cega, também faz. A doutora Hu, que era a diretora do Hospital de Qigong de Pequim, ela falava que existia uma técnica de Tai Chi que era a técnica espontânea. Que, na verdade, não é você que faz o Tai Chi, é o Tai Chi que te faz. Você fica lá, em concentração, né? E o movimento vai vindo, a energia vai falando que movimento que você tem que fazer, e aí você vai fazendo. Então, o deficiente visual, ele também pode fazer isso, né? E eu tenho como, claro, depende do professor, né? Ele vai conseguir mostrar isso para você também, através, né, do toque, de uma coisa mais pontual, para que ele possa entender qual é o movimento. Qualquer um pode fazer. Agora... então, a única restrição, eu acho que é realmente esse... Legal. Agora, qual que é a diferença, em se tratando de práticas corporais, por exemplo, entre o Tai Chi e a Yoga? Porque a Yoga também busca esse equilíbrio, busca essa paz interior, né? Qual que seria a diferença básica, se é que tem? Tem. Assim, na verdade... tem uma lenda aí que eu ouvi numa época que eu frequentava a Associação Palas Atena, que dizia assim, que aquela época que Jesus desapareceu é porque ele, Buda, todos os grandes mestres se encontraram lá em algum lugar no planeta, e aí eles combinaram como é que eles iam passar, cada um dentro da tua cultura e da tua língua, como é que eles iam passar as informações importantes, que era justamente isso aí. Então, é assim... A yoga, ela trabalha exatamente as mesmas coisas que o Tai Chi. Só que ela tem uma linguagem própria que cabe na cultura deles, né? E a yoga, ela trabalha a energia e o fluxo da energia pelos canais de energia, que eles chamam de nadis, com posturas paradas,
né? Com posturas. Posturas. Posturas paradas, com posturas. Então, fica numa postura e aí você fica na permanência da postura. É um outro jeito de você mobilizar a energia. E o Tai Chi não. O Tai Chi ele é dinâmico, né? Ele vai andando e tem movimento, mas o princípio, no fundo, é o mesmo. É de equilíbrio. De equilíbrio energético, de mobilização de energia e equilíbrio. Muito bom. Jane, ambientes que se possa praticar, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre temperatura, barulho, se a pessoa pode fazer ouvindo uma música, tá? Se é melhor no ambiente fechado, ao ar livre. É muito comum a gente ver o pessoal até próximo de árvores, inclusive, não sei se há uma influência aí, mas é muito comum a gente ver ao ar livre. Eu vi poucas cenas de Tai Chi em lugares fechados, né? Claro que o importante, eu acho que é o que você falou, da intenção, o que você produz para você, mas fala pra gente sobre isso. É claro que, como eu falo, ser monge dentro do mosteiro é fácil, né? Agora, você ser monge aqui na loucura de São Paulo, né? Nós estamos aqui em São Paulo, é muito diferente. Então, o Tai Chi, é claro que tem toda uma mística de que você tem que fazer perto do bosque e não sei o quê, mas não é. Como você falou, é a intenção que vai trazer para você o efeito e o alcance do resultado. Com relação à temperatura, então, e sons no ambiente. Bom, então... Paz no ambiente. Isso. Como o Tai Chi, ele tem... uma das grandes qualidades dele é você desenvolver a atenção e concentração, né? Se eu estou totalmente concentrada naquilo que eu estou fazendo, uma época eu tinha um grupo que a gente fazia no Ibirapuera. Árvore, né? Lá sempre tem, lá e no Vila Lobos, né? Ai, que gostoso, não sei o quê. Mas a gente passava cachorro no meio, passava gente correndo, porque os corredores passavam no meio, porque não sei porque eles não gostavam que a gente fazia a coisa muito devagar. Gente de skate. Gente de skate. Às vezes tinha excursão de escola para visitar os museus e as crianças passavam e ficavam fazendo junto, e a gente lá, sabe, na concentração. Então, assim, nessa situação, o ambiente me ajuda a trabalhar a concentração. Então, ninguém perdeu o foco ali, estava todo mundo fazendo. Agora, se você se sente bem, falar, hoje eu quero curtir o meu Tai Chi, e se você quiser fazer com uma música, que isso te inspira, eu trabalho muito com música, ajuda, né? Ajuda também você a desenvolver essa atenção e concentração. Então, assim, não tem restrição. Na China, eu fui 2 vezes para a China. Na China, eles fazem na rua, assim, na rua mesmo, né? Tem aquelas vielinhas que eles chamam de huton, que são vielinhas mesmo, e eles faziam lá. Você vai passando, passa gente com sacola, carrocinha vendendo coisa, e o cara tá lá fazendo. Lá eles não tem. O importante é fazer. Eu ia te perguntar sobre isso, já que você havia dito da importância da respiração. Eu não sei como é que é na China, nos lugares que eles fazem, mas, por exemplo, acho que aqui você não pode fazer em qualquer lugar por causa da poluição, não é? Não tem esse fator que você vai observar? Sim, tem. Então, a poluição ela é considerada uma das energias, a gente chama de energias perversas. O que são as energias perversas? É assim... Que elas baixam a sobrancelha e olham para você. Não. Elas são essas, mas assim, não das pessoas, tá? Eles chamam de energias perversas as energias do ambiente que agridem o corpo. Então, secura, que a gente viveu um montão agora no outono. Excesso de calor, umidade, vento, muito frio e a poluição, essas são energias perversas que vão atacar o nosso corpo, independente de você querer ou não. Por quê? Porque você mora no planeta, né? Então, o que o Tai Chi vai fazer? Ele vai captar a energia boa, que a gente chama de correta, e eliminar as energias perversas. Que legal, olha que... Então você faz um ciclo, né? Você recicla. Recicla, exatamente. Que bacana recicla. isso. Isso tudo dentro da intenção correta e tudo mais, né? O meu pai, agora eu vou falar dos ancestrais um pouquinho, com a licença de vocês. O meu pai disse que tinha um mestre que ele passava, na China, quando faz frio mesmo, quando faz calor mesmo. Diz que ele passava a vida inteira com a mesma roupa, não punha casaco, por quê?
porque o corpo dele sabia como trabalhar com todas essas energias e ele se mantinha sempre num equilíbrio, legal. não tinha necessidade. Isso é o que o meu pai falou, tá bom, gente? Eu não vi, ok? Mas eu acho que serve como uma referência, assim, uma imagem. Por tudo que você falou em termos da parte hemodinâmica, de oxigenação, acredito que ajude muito na capacidade intelectual, não? Memória, não? Por quê? Porque, sim, primeiro porque circula energia pelo corpo inteiro, né? Concentração, né? Também. Concentração. E depois, justamente, porque ele trabalha muito a concentração, atenção e concentração, manter o foco. Porque, assim, no Tai Chi, para quem já viu e para quem já fez, ou para quem, né, assim, é uma coreografia, né? É uma sequência de movimentos que tem todo um sentido, que talvez não dê para a gente falar agora, tem todo o sentido, por que você anda para cá, por que você anda para trás, por que você vira, e o corpo inteiro trabalha o tempo inteiro juntos, só que cada parte do seu corpo está fazendo uma coisa. Se o braço está levantando, a perna está encolhendo. Se o braço está se expandindo, a perna está flexionada. Se você estende a perna, o braço se encolhe. E assim, o olhar também tem importância e os movimentos internos do corpo também, a respiração e tudo mais. Então, se você não está concentrado no movimento, você, de repente, você para e fala assim, agora, o que eu tenho que fazer? Onde que eu estou? Né? Em que planeta estou? O Tai Chi, ele denuncia a sua falta de concentração. Denuncia mesmo, é o dedo duro. Ele vira e fala, você não está concentrado. Então, tem uma parte tem um aquecimento de massagem que eu vi aluno fazendo assim, ó, por exemplo, está massageando a mão assim. Ele está assim, ó. Procurando mosca, né? Você acha que aquela massagem está dando algum efeito? Não, porque depende da concentração, da intenção, então não. Agora, eu estou lá, estou massageando, estou sentindo por onde meu dedo está passando, qual é a pressão que eu estou fazendo, o efeito é muito melhor. Só que aqui eu estou num movimento parado. Quando você está numa coreografia, você errou a coreografia, o movimento seguinte, porque ele é encadeado, sai errado. Aí você vai... Teu corpo fala, opa, tem algum negócio errado. Fiz um negócio errado. Então você volta e retoma a concentração. Nossa, é fascinante isso. Agora eu vou perguntar uma coisa que eu acho bacana também. Quer dizer, voltando ali para o aspecto da mente, tá? Se você me permite. Então ela consegue proporcionar uma expansão de consciência, certo? Expansão. Sim. Eu queria perguntar para você em relação à espiritualidade, porque existe também um conceito de espiritualidade dentro do Tai Chi. Sim. Bom, vamos lá, vamos devagar com essa parte, né? O Tai Chi Chuan, ele vem da filosofia do taoísmo. Tá. Né? O taoísmo é uma filosofia de vida dos chineses, onde essa filosofia é aplicada em tudo, na alimentação, na caligrafia, na arquitetura, na geologia, né? Então, eu não sei se alguém aqui já ouviu falar em Feng Shui. Sim, então, eu tive aqui a Silvana, agora não me recordo o sobrenome dela, que foi maravilhosa a participação, né? O Feng Shui, ele é baseado na filosofia do Tai Chi. Por que que você tem que ter o espelho? Eu não sei, eu não conheço, mas assim, o espelho virado para cá. Por que que quando você vai comprar e construir uma casa, você tem que olhar o terreno? Porque tem toda uma questão energética que sim, faz de concentração, com que que pontos faz negativos. isso, que você pode ter para você ter uma casa energeticamente equilibrada, né? Então, o que eu perdi um pouquinho. Não, eu estava te perguntando da parte de espiritualidade. Sim, da espiritualidade. Então, os chineses, eles falam assim, que a gente veio do nada, do caos, né? E fomos crescendo e fomos virando o que nós somos aqui. E diz que o grande objetivo espiritual do chinês é voltar para casa, ou seja, voltar para a energia criadora que eles chamam de vazio, né? Esse vazio você só consegue quando você consegue manter isso aqui, ó, por muito tempo, né? Por muito tempo. Aí é uma coisa que a gente, para quem acredita em reencarnação, leva muitas vidas, para quem não acredita, vai levar a sua vida inteira, né?
para você chegar num estado de serenidade. Uma plenitude, né? Eu ia falar permanente, mas não é não. Uma plenitude, uma serenidade plena, né? E para isso o Tai Chi ajuda por quê? Porque à medida que eu vá trabalhando a minha concentração, e aí todas as linhas que trabalham com espiritualidade fazem isso, que é atenção ativa plena. O tempo inteiro você está atento. Então eu estou aqui falando com você, mas eu sinto exatamente o que está acontecendo no meu ambiente à volta, né? E para isso eu tenho que tenho que treinar, né? Exercitar, entrar em contato com essa sensibilidade e essa percepção. Que quando eu faço um movimento lento ou de permanência, como é o yoga, você tem espaço para desenvolver isso. Agora, se você está sendo estimulado o tempo inteiro por um montão de coisas... No seu dia a dia, né? O seu dia a dia, celular, TikTok, não sei o quê, você não consegue parar 5 minutos sobre uma coisa e querer boiar no mar revolto, né? É a mesma coisa. Certo? E o ideal é isso. A espiritualidade é você conseguir boiar no mar revolto. Não ficar desesperado, né? Começar a bater perna, gritar por socorro. Você conseguir falar, não, peraí, deixa eu entender o que o mar está fazendo e eu vou fazer igual a ele. Aí você tem uma integração total, né? Aí é perfeito, né? Bacana. Olha, vou fazer aqui mais um pequeno intervalo para recomendar a você que vai fazer um jantar, vai fazer um evento na sua empresa, uma confraternização. Quero recomendar os trabalhos do meu amigo Sérgio Vaccari, da Vaccari Eventos, que é um buffet sensacional, onde você tem uma variedade muito grande para você escolher. Você tem risotos, você tem pizzas, você tem feijoada, você tem carnes, você tem sopas, massas então, nhoque, tagliatelle, talharim, regatone, o que você quiser. É uma variedade feita com muito amor, com muito carinho e, sobretudo, com muita higiene. E o importante, preço justo. Vale a pena você conferir de pertinho toda a qualidade do Vaccari, tá legal? Você acha no Instagram, @Vaccari, com 2 Cs, @Vaccari.vc. Ou você pode procurar no WhatsApp pelo meu amigo Sérgio, 11 999 994 211. E, por fim, quero recomendar para você aquele túnel do tempo que eu falo todo o programa aqui, que é o Old School Pinball, o maior clube de fliperama da América Latina, portanto do Brasil. Já tem 2 prêmios internacionais, já foi considerado o 2º melhor do mundo, mas com certeza é o melhor do Brasil. Olha, é uma viagem fantástica porque você vai ter contato com máquinas de fliperama que não existem mais, é uma diversão não digital, toda mecânica, tem pista de dança com músicas dos anos 80, 90, praticamente um antiquário, onde você paga só a entrada e você brinca nas máquinas das 6 da tarde até meia-noite, de quinta e sábado. É uma higiene mental, espiritual, que você não vai acreditar. Vale a pena conhecer. Teodoreto Souto 292A, no bairro do Cambuci. No Instagram você procura @oldschoolpinball, com ALL no final, tá bom? Ou você pode mandar um zap lá pro Ricardo Cobb, meu amigo, 11 991 578 872. É maravilhoso esse lugar, viu, gente? Olha, isso daí, se você for lá... Nossa, voltei no túnel do tempo. Você vai flutuar lá dentro. Me fala o seguinte, Jane, com relação à insônia, então, vou fazer Tai Chi, supõe-se que contribui muito. Ajuda a contribuir, mas assim, não é papum, né? Tá. A pessoa tem que exercitar mesmo e usar esse recurso antes de dormir, né? Tá. Eu tive alunos que tinham realmente problemas de insônia e que não tem mais, né? Mas, por outro lado, tem aqueles que não conseguem, porque, assim, não é uma coisa, assim, pontual. Não é um remédio milagroso. Faz Tai Chi que você vai ficar... É um exercício e dormiu, né? Não é. Você tem que entrar nessa intenção da serenidade, né? De entrar no seu equilíbrio, de perceber o seu corpo, aí você... Mas, de forma geral, não existe, então, um horário específico. O que existe é o foco e a intenção. Repetindo aqui pela 3ª vez, não é? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Agora, você está lá já no nível mais elevado, né, da prática do Tai Chi. Você quer cultivar, por exemplo, mais a energia Yang, né, que é a energia mais manifesta, de mais vigor e tudo mais. Você vai ter um horário para fazer, sim. A energia Yang, ela se manifesta. Ela começa à meia-noite,
Começa meia-noite. Começa meia-noite, olha que legal isso. É quando assim, a noite começa a nascer o dia lá do outro lado, Sim. né? E ela começa meia-noite e ela termina ao meio-dia. Entendeu? Aí você quer cultivar uma energia yin, aí você vai fazer o contrário. Eu estou um pouco confusa, pode ser que eu esteja tá fazendo, certo. mas aí o você AMPM. Isso, o PM. Aí você começa a fazer a partir do meio-dia e vai fazer até chegar à meia-noite. Então, tem práticas nos mosteiros, lá nos mosteiros na China, que eles acordam a criançada que vai entrar mesmo nisso para valer, eles acordam a criançada a 1h da manhã, meia-noite, e falam assim, agora nós vamos cultivar energia yin, da serenidade, da calma, da tranquilidade. Põe todo mundo em pé lá fora, pode estar frio, calor, não importa, e ficam lá esperando a lua, né, aparecer, a lua, quer dizer, já deve estar lá, e ficam lá paradas, só recebendo energia yin. Então, se eu sou uma pessoa agitada, é melhor que eu faça no horário de energia yin, para equilibrar, né? Se eu sou uma pessoa muito devagar, mais mole, é legal que eu faça a prática num momento de energia yang. Eu sempre sugiro, né? Você vai acordar, vai para a batalha, né? Faz o tai chi de manhã. Aí, quando chega a noite, que você vai dormir, faz uma prática de tai chi. Não precisa ser o tai chi inteiro, né? Sim. A luta, não precisa ser a luta. Pode ser o qigong do tai chi, que é o cultivo da energia yin para você dormir. Para os insones, pode simplesmente fazer uma respiração a partir do meio-dia. Melhor próximo da meia-noite. Muito legal. Agora, por exemplo, os movimentos em si, tá? Vamos dizer assim que seja um ritual, uma sequência. Existem movimentos pré-determinados e número de movimentos? Ou a partir do momento que a pessoa toma intimidade com essa arte, ela pode criar movimentos diferenciados? Sim, existem as escolas. Então tem a escola... As mais famosas as mais conhecidas são a escola Sheng, que é o tai chi marcial. Ela tem um kati, vamos dizer, né, para todo mundo entender, ela tem uma sequência que você sempre vai praticar aquela sequência. Essa sequência, o que ela tem? Ela tem movimentos de golpe e defesa, de ataque e defesa. E tem a linha da energia, a linha da família Yang, que é mais terapêutica, que os movimentos são mais amplos, mas também são inspirados em movimentos ou de cultivo e mobilização de energia ou de movimentos de ataque e defesa. Tá? Então, são estilos. E tem o que a doutora Hu chamou de tai chi espontâneo, que aí você pode ouvir o que o teu corpo está querendo e você mesmo vai criando, mantendo aqueles princípios que eu falei no começo. Lentidão, continuidade, circularidade. Entendi. E com relação, por exemplo, à parte orgânica, me foi comentado uma vez que você pode ter um tipo de redescoberta. Quer dizer, como já que você muda o ritmo do organismo, etc. e tal, você pode até ter vontade de comer alimentos que antes você não tinha vontade? Sim. Por quê? Porque o teu corpo começou a despertar partes dele, sensibilidade em partes dele. Então, de repente, como uma grávida, né? Que ela fala assim, tô com uma vontade de comer X porque o teu feto está precisando daquilo. Você pode começar a ter vontade de comer um negócio amargo. Nossa, eu detesto amargo. Por que eu estou com vontade de comer amargo? Porque, de repente, o teu corpo está pedindo o amargo para você equilibrar, né? E de forma contrária, você precisa ter uma alimentação adequada para praticar o tai chi? Então, tem uma linha, né? Se você for para uma escola de tai chi, eles vão impor uma série de regras. Uma delas é a alimentação. Então, tem uma linha que pode exigir que você coma determinados alimentos. Agora, o Tao, né? O taoísmo, ele fala que assim, é de tudo um pouco. Porque nós somos regidos, aí entra um pouco da medicina chinesa, da medicina tradicional chinesa, que está acoplada no tai chi, né, também. Que tem os 5 elementos. Você já chamou alguém aqui da acupuntura?
Ainda não. Ah, Sim, veio o próximo programa que irá ao ar, irá em breve, é a Marta Pacheco. Ela faz acupuntura chinesa sem agulhas, né? A Tem um nome diferente. acupuntura, Isso, é. ok. Porque tem gente que tem medo de agulha, né? Ela faz com instrumento na mão e também aquela parte da reflexologia dos pés, né? Isso. Toda essa parte ela faz. Então, aí a medicina chinesa e a filosofia do taoísmo, ele diz que existem 5 elementos no planeta. Bom, eu não sou acupunturista, então eu sou curiosa nessa área, que é a madeira, o fogo, a madeira, o metal, a água e a terra, tá? O equilíbrio desses 5 elementos é que vai fazer com que você esteja com a sua polaridade equilibrada. Tá. Então, às vezes, você tem vontade de comer, você está com pouca terra, pouco elemento terra no seu corpo. Terra, tá. Aí vai te dar vontade de comer beterraba, por exemplo. Beterraba é um legume que é do elemento terra. Assim como a gente também não tem que tomar vitamina D, sei lá, porque ferro, às vezes, porque você está com baixa de... Sol. Então, é a mesma coisa, só que o raciocínio deles é em cima dos 5 elementos, e não dos elementos químicos, né? Desses 5 elementos e não dos elementos químicos. Então, a prática regular, ela vai fazer com que o seu corpo entre em sintonia com isso. Então, pode ser, sim, que você mude a alimentação. Eu mudei muito a minha, né, no decorrer dessa... Mas assim, quer dizer, você passa, então, por um processo inconsciente de desintoxicação também, no caso, que você vai reenergizando o corpo todo, equilibrando. Então, eu entendo também que dentro do equilíbrio, a parte negativa deve ser gradualmente eliminada. Né? Eliminada, ou você consegue perceber que tem que eliminar, né? Às vezes a gente é teimoso, você vai lá e lança a mão do cartão de crédito, não é assim? Você não tem o dinheiro, mas você fala, não, vou usar o cartão de crédito. É a mesma coisa. Por isso que a gente tem que ter uma determinação, que o chinês tem muito, né? Essa determinação, por isso que eles estão aí do jeito como eles estão. Se eu não tiver determinada, eu adoro um docinho. Entendi. Então, se eu não tiver determinada, eu vou acabar comendo docinho, mesmo que não seja o momento de comer o docinho, né? Muito legal. Agora uma pergunta, atenção, especialmente mulheres que se preocupam tanto com isso, mas eu acho que todos nós devemos nos preocupar, né? Com o peso ideal. Então eu te pergunto, o Tai Chi, não posso encerrar sem perguntar isso, o Tai Chi pode contribuir então para a perda de peso, para a pessoa emagrecer? Contribui não no sentido de queimar... Você acabou de falar que para você, né, ajudou muito a parte metabólica, não é? Ajudou, mas não é determinante, tá? Não é determinante, gente. Não entendam isso. Desculpa, eu vou abrir um aspas aqui. Fica à vontade, por favor. Tem gente que não pode ter fanatismo. Tem gente que ficou fanático, morreu de câncer, achando que o Tai Chi ia curar. Tai Chi não cura câncer, gente. Né? Eu não vou emagrecer 5 quilos se eu continuar fazendo Tai Chi e comer doce, chocolate, massa. Não tem isso. Não faz milagre, né? Não é milagroso. O Tai Chi ele vai despertar a sua sensibilidade e a sua autopercepção, que é o que eu chamo de autocuidado. Para mim, por exemplo, se eu comer cebola crua, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, pode me fazer mal. Mas para uma pessoa que precisa daquele ardor, que está com um elemento daquele ardor necessitado, para ele é bom. Por quê? Porque cada corpo é um corpo, e cada corpo, no momento, ele está num equilíbrio. Tá. Então, assim, eu tive alunos que perderam 10 quilos fazendo Tai Chi. Maravilha. Mas porque é um conjunto de coisas. Ele começou a se descobrir algumas coisas. Fica equilibrado. Precisa até comer menos no caso da pessoa ansiosa, não? Porque ele começou a perceber que ele fica ansioso, e quando ele fica ansioso, ele come, por exemplo, através da prática lenta, contínua e circular, né?
Aí ele percebe melhor o corpo. Isso eu chamo de autocuidado. Autocuidado não é assim, o médico chegou lá e falou para você, olha, você vai tomar tantas, não sei o quê, blá, 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 vai na farmácia de manipulação, faz um kit De vitamina. Às vezes aquilo lá não é bom para você. Ele não sabe, isso é estatística. Ele não sabe, ele não está dentro do seu corpo. Aquilo que faz bem para mim, não necessariamente faz bem para você. Sim. Agora, eu tenho que perceber que eu estou assim. Se eu estiver assim, eu tenho que perceber por que eu estou assim. Aí eu vou saber como é que eu posso corrigir. Então, o Tai Chi, ele traz uma consciência, né? Uma consciência e uma autopercepção de quem você é e como você está. Que é uma coisa que a gente não se dá conta. Né? Você está sempre esperando o teu médico falar, o seu psiquiatra, a sua psicóloga, o fisioterapeuta. Você nunca... O que a revista está falando, você nunca chega e fala assim, mas espera aí, deixa eu experimentar. Deixa eu conversar comigo. Isso, né? Isso é bom para mim? Só eu sei o que é bom para mim. Da mesma maneira que tem gente que é feliz um pouquinho mais cheia, né? E tem gente que é feliz magérrima. Mas se sente bem, se sente equilibrado. E se ficar magra, fica triste, deprimida, não é? Exatamente. Tá cheio disso. Nossa, quanta gente vai buscar saída para todos os problemas da vida numa harmonização facial. Desculpa dizer, mas é verdade. As pessoas às vezes querem, tão uma necessidade tão desesperadora de ter um prazer consigo mesmo, em vez de buscar o equilíbrio interior, busca uma compensação de uma maneira... Não estou aqui desqualificando os profissionais nossos que estão entre os melhores do mundo nesse segmento de harmonização. Mas às vezes as pessoas buscam na harmonização uma saída que não é só aquilo da estética. Por trás tem todo, né, algo que ela está buscando. Então acho que toda pessoa, antes de fazer a harmonização, ela tem que passar por um terapeuta para ver se está tudo em ordem com ela, se realmente ela quer só modificar o rosto ou se aquilo ali é uma válvula de escape. Porque se for uma válvula de escape, ela vai modificar o rosto, vai ficar feliz durante um tempo, dali a pouco a luz apaga. Você cai na real. Os problemas não vão mudar, né? Olha, sabe o que não vai mudar também? O tempo. Infelizmente. Porque essa mulher que aqui está, a professora Jeane Cook, pelo amor de Deus, hein? Se eu encontrar você na rua, souber quem você é, você me dizer, eu só vi um pedacinho, eu faço você voltar para casa na porrada para assistir. Você tem que cuidar de você. É a filosofia do nosso podcast. Agora é você podcast, tá? É o podcast que cuida de você, mas se você não se cuidar, é aquela história. O cara pode ser o melhor jogador de futebol do mundo. A bola tá lá e não tem goleiro, mas se ele correr para a bola e não quiser marcar, não vai adiantar, ele vai perder o gol. Então, galera, a vida é curta, passa rápido. No nosso tempo, lamentavelmente, passou rápido. Assista, reassista, recomende esse episódio, foi sensacional com a professora Jeane Cook, de Tai Chi Chuan, essa arte milenar, tá bom? Mas assista outros episódios nossos também. Comente, não esquece, dá o seu joinha, o seu gostei, se inscreva, que é muito importante, compartilhe, me ajuda. É um trabalho muito diferente no YouTube, sabe? E não tende a ganhar muito impulso se não for por vocês, pelos nossos convidados. Então eu te agradeço muito, porque só de você estar aqui, você está contribuindo, e agradeço pelo que você puder fazer em tudo isso que eu falei. E não esqueça, quarta-feira que vem, nós estamos aqui às 7 horas, que fantástico foi conversar com você, viu, Jeane? Eu quero agradecer. Você dá aula, você dá o Ministro Tai Chi online? Isso, deixa eu passar aqui uma dica para quem se interessou, né? Tá. Todos os sábados e domingos, às 10 horas, eu entro ao vivo no Facebook, no meu Facebook, que é Jeane Autocuidado. Jeane com 2 N's, com 2 N's. Jeane com J e 2 N's. Jeane Autocuidado. Autocuidado. Tem um símbolo verdinho assim, logo vocês vão reconhecer. Isso. É só entrar, não precisa ser minha amiga, nem nada, meu amigo, pode ser meu inimigo também, vai lá, entra e eu faço uma prática variada. Vamos né? repetir, é todo sábado, que horário? Todo sábado e domingo às 10 horas. No Facebook, Jeane, com J e 2 N, Jeane Autocuidado. Todo sábado... Às 10 horas. Às 10 horas, ok. E, especialmente essa semana, nós estamos cumprindo um desafio, o público que me acompanha lá, às 6h30, só que amanhã é às 6, a gente está com uma prática de Lian Kun, que é uma outra prática chinesa também. Se você estiver interessado, caiu da cama, acordou, levantou,
Acessa lá que você vai poder fazer um pouquinho 6h30 da manhã, né? É. Você não vai Da chegar manhã, deitado, 6h30 intervalo da do boa. futebol, não. Assim o cara falou, caiu da cama. Você dorme até às 6 da tarde, pelo amor de Deus, né? Amanhã, especialmente, às 6 horas. Mas eu sempre posto o que vai acontecer. E você tem um Instagram também, Jane? O Instagram... É o contrário. É Autocuidado Jeane. Autocuidado Jeane. Lembrando sempre, J e 2 N's, tá? Instagram, @autocuidado Jeane, tá? E todo sábado, 10 da manhã, no Facebook, Jeane Autocuidado. Olha que coisa fantástica, uma sessão por cortesia para você. Mas se a pessoa quiser falar com você, pode te contatar no Instagram, né? Pode me contatar no Instagram, no Facebook, fica à vontade, me escreve no Messenger lá que a gente... Muito obrigado. Eu sempre respondo, tá? Eu demoro às vezes, mas eu sempre respondo. Muito obrigado, Jane. Tá bom, obrigado. eu que agradeço, obrigada a todos. Obrigado a vocês que estiveram aqui do outro lado e a gente se vê sempre, cada vez mais, hein? Pelo amor, é tudo para você. Beijo no coração e até lá. Valeu, Jane. Obrigado.